mostra a sua vontade através das circunstâncias. Através das circunstâncias. Existem circunstâncias que acontecem conosco. Existem situações que acontecem conosco, que é o Senhor nos mostrando a sua vontade. Vamos voltar para Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Verso de número 6. Fala assim, ó. 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. O 8 também, para completar. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Paulo estava na sua terceira viagem missionária, andando pelas cidades, e ele intentou, ou seja, ele colocou no coração dele de ir para a Ásia. Era o caminho que ele estava fazendo, ir para a Ásia. Mas ele fala que o Espírito Santo impediu, ou seja, aconteceu alguma situação que ele não conseguiu ir para aquele lugar. E ele entendeu que aquela situação foi o Espírito Santo que não permitiu que ele fosse. E o que ele fez? Mudou a rota. Versículo 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Eles iam para a Ásia. O Espírito Santo, aconteceu alguma situação, não permitiu eles irem. E aí ele falou, não, então vamos descer para Troade. Por quê? Porque o propósito do Espírito Santo era conduzi-los para Macedônia, para um outro lugar. Ou seja, era mudar realmente a rota. Então a gente precisa ficar atento em observar as circunstâncias, em analisar e pedir sabedoria a Deus para que Ele nos mostre as circunstâncias que estão à nossa volta. Porque às vezes é o Senhor nos mostrando algo. Às vezes é o Senhor nos mostrando a vontade dEle. Você viu uma coisa? A Bíblia fala que Elias estava lá no ribeiro de Querite, porque havia uma fome na terra, e ele estava lá bebendo água do ribeiro, se alimentando dos corvos que traziam para ele pão e carne, mas porque não tinha chuva, o ribeiro secou. Ele falou assim, eu vou ficar aqui, não tem mais água, eu vou morrer de sede. Aí o Senhor veio e falou para ele assim, agora vai até a Sarepta, porque eu já preparei uma viúva que te sustente. Ou seja, circunstâncias que acontecem na nossa vida, que às vezes é Deus nos direcionando para a sua vontade. Deus nos direcionando para cumprir um propósito. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para os irmãos de Roma, no capítulo 1, verso 15, ele vai falar assim, olha, eu queria muito estar aí com vocês, mas eu tenho sido impedido. Eu tenho sido impedido. Meu desejo, a minha vontade é ir até vocês, estar com vocês, mas eu tenho sido impedido. Ou seja, ainda não era o momento para que ele estivesse com os irmãos lá em Roma. Ia acontecer um momento. Ia acontecer isso aqui, que nós lemos. Ele fala, não, eu vou para Jerusalém. Aí lá em Jerusalém ele ia ser preso. Aí o Senhor ia falar com ele, olha, agora sim, chegou o momento de você ir para Roma. Eu ouvi uma palavra esses dias, eu já vou encerrar. Eu achei interessante. E dizia o seguinte: não é que Deus ele vai preparar o seu futuro,
não é que Deus ele vai preparar o futuro para você. É que Deus ele vai te preparar para o futuro. Existem coisas que Deus ele já preparou para nós, mas ainda não é o tempo. Existem coisas que Deus ele já preparou o futuro. Ele já preparou. Já está lá na frente. Já está reservado. Mas Ele não pode dar para a gente agora, porque a gente não tem maturidade agora para receber aquilo. Então Ele precisa primeiro nos preparar. Ele precisa primeiro nos forjar, nos amadurecer, para depois Ele nos dar aquilo que Ele preparou. É a mesma coisa se eu chegar hoje aqui e entregar a chave de um carro para o Paulinho. Fala, Paulinho, entra lá, engata e sai. Acho que ele não sabe nem da partida no carro. Porque ele não está preparado. Então às vezes tem coisas que a gente quer e o Senhor está dizendo, calma, vai acontecer. É a minha vontade, mas só não é o tempo. É o que aconteceu com Paulo. Ele falou assim, eu quero muito estar com vocês aí em Roma. Eu queria muito estar com vocês aí, mas eu tenho sido impedido. O que ele estava dizendo? Eu estou entendendo que ainda não é o tempo. Eu estou entendendo que vai chegar o momento, mas o Senhor está me preparando para esse momento. Observe as circunstâncias. Quarto lugar, de Deus revelar a nós a sua vontade, através do conselho de outras pessoas. Quando Salomão escreve o livro de Provérbios, ele vai falar por diversas vezes que nós devemos buscar a instrução, que nós devemos buscar a instrução dos mais velhos. Não despreze a instrução do seu pai. Não abandone a correção da sua mãe. Então ele vai falar diversas vezes. E qual que é a diferença de conselho para opinião? Opinião, qualquer pessoa pode dar sobre qualquer coisa. Olha isso aqui. Opinião, qualquer pessoa pode formar uma opinião sobre qualquer assunto. Mas conselho só vai vir de quem já passou o que você está passando. Quem já viveu aquilo. Porque vai falar de algo que ele experimentou. Então, se você quer buscar a vontade de Deus para algo na sua vida, para uma decisão na sua vida, para tomar uma atitude na sua vida, fazer uma escolha, ore a Deus, busque ao Senhor a vontade dEle, peça para Ele te revelar, peça para o Senhor falar através de profetas, mas também busque o conselho de pessoas sábias, pessoas que já viveram o que você está vivendo. Quantas vezes eu já não estive diante de uma situação que eu falei, eu preciso de um conselheiro, eu preciso de alguém para me orientar, eu preciso de alguém para me dar um direcionamento. E eu fui buscar. Algumas vezes chegava lá na casa da Bíblia, né, pastor? Pastor Moreira. Entra aqui, pastor, vamos conversar. Busque o conselho de pessoas instruídas. E às vezes Deus vai usar pessoas que já viveram situações semelhantes a que você está passando para te dar uma direção, para te dar um direcionamento, para mostrar para você a vontade dele para a sua vida. E último lugar, e eu vou encerrar. Então, primeiro, o Senhor mostra a sua vontade através de sonhos. Segundo, através
dos seus profetas. Terceiro, através das circunstâncias. Quarto, através de mentores, de conselheiros. E quinto lugar, Romanos capítulo 12. Eu vou ler, vou dar uma rápida explanação e vou encerrar. Romanos 12. 12:2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que significa isso, pastor? Simples. Nós experimentamos a vontade de Deus, é isso que Paulo está dizendo, trazendo em miúdos. Experimentamos a vontade de Deus quando somos transformados através da renovação da nossa mente. Vamos lá. Nós experimentamos a vontade de Deus, que é agradável, boa e perfeita, quando somos transformados pela renovação da nossa mente. E a pergunta é: como é que nós renovamos a nossa mente? Como é que nós renovamos a nossa mente? Somos transformados, não vos conformeis com esse mundo, não se conforme, não tenha a forma, não ganhe o molde desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o segredo, a chave desse texto é a renovação da mente. Renovação da mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que nós renovamos a mente? Vida de oração. Santidade. Leitura bíblica. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós estamos em intimidade com Deus, quando nós temos um devocional, temos um momento de comunhão, nós estamos todos os dias renovando a nossa mente, estamos tirando aquilo que o mundo tenta nos moldar, o molde que o mundo tenta nos colocar, o padrão que o mundo tenta nos limitar, e nós renovamos a nossa mente através da leitura bíblica, da prática da oração, de uma vida de santidade. Nós vamos renovando a nossa mente. E aí, como somos transformados por uma vida com Deus, por um relacionamento com Ele, nós vamos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sentimos o Espírito Santo nos direcionando. Sentimos o Espírito Santo nos dirigindo. Entendemos quando uma situação que acontece, isso aqui é o Senhor me direcionando para algo. Por quê? Porque estamos nos relacionando, porque estamos em comunhão, porque estamos numa vida de busca, e a nossa mente é renovada, nós somos transformados, não nos moldamos ao padrão do mundo e experimentamos a vontade de Deus para nós. Amém, queridos? Amém? Essa foi a palavra de Deus para nós. Fique de pé. Eu vou chamar o pastor Moreira para fazer uma oração.